redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre tudo. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Você pode bater uma palma bem forte para o Senhor. Santo é o nosso Deus, santo para sempre é o nosso Deus. Aleluia, recebe, Pai, nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nesta noite. É tudo para Ti, Pai. Nós estamos aqui nessa noite por causa de Ti, Senhor. Toma, Deus, cada vida que entrou aqui nesse recinto, cada pessoa, Deus amado, que saiu da sua casa para estar na casa do Senhor. Que nós recebamos nessa noite aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. E que saímos daqui, Pai querido, fortalecidos, edificados na Tua presença. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Que esta comunhão, Pai Deus, que nós desfrutamos nessa noite na Tua presença, ó Deus, seja envolvente. Venha nos envolver toda a Tua igreja, Pai, nesta noite. Assim oramos, assim pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão, cumprimenta ele com a paz do Senhor aí, dê boa noite, né? Às vezes nós chegamos meio que corridos assim, não temos tempo de abraçar nosso irmão, de cumprimentá-lo, de desejar a ele que Deus possa abençoá-lo neste culto, que seja um culto onde você saia daqui renovado, fortalecido pela presença de Deus. Deus está aqui neste lugar, e Deus está aqui nessa noite para falar ao nosso coração, para nos abençoar. Também quando nós estamos em comunhão, a Bíblia diz que Ele ordena a sua bênção. A Bíblia diz quão bom e suave é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. Amém? Nós queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes,
todos aqueles que estão aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, são todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Pode assentar, enquanto isso as crianças, elas podem sair, podem ir para a escola bíblica dominical, temos ali professora para cuidar da tua criança, então pode encaminhá-las, algumas até sabem o caminho, né? Algumas vêm até sozinhas. Então que Deus abençoe as nossas crianças ali com a professora, e nós, adultos, ficamos aqui para receber nesta noite a bênção de Deus. Mas antes de nós passarmos a palavra do Senhor, eu quero já aqui adiantar alguns avisos importantes para a igreja, lembrando que nós estamos aí em uma campanha de oração de 21 dias, né? Nós estamos imbuídos de um propósito de buscar um avivamento de Deus para as nossas vidas neste ano. Então nós iniciamos o ano com essa campanha de 21 dias, que está acontecendo na nossa casa. Cada pessoa escolheu um horário, né, e eu creio que estamos cumprindo esse horário, né? Temos uma escala no relógio de oração, então você está num determinado horário orando, buscando a bênção de Deus para a tua vida, para a tua família e para a igreja. E esta é a última semana, nós encerramos agora a nossa campanha exatamente dia 28, né? Encerramento do congresso, encerramos também a campanha de oração. E eu quero aqui nesta noite levantar algumas pessoas para jejuar esta semana, né? Nós vamos essa semana aí caminhando para o congresso, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28. Estamos a pleno vapor, todo mundo trabalhando, né? Os grupos aí trabalhando para que esse congresso seja de fato uma bênção para a igreja e para aqueles que virão, os que estarão aqui conosco, né? Participando, que essas pessoas sejam abençoadas. Então eu quero saber aqui nesta noite, quem nesta semana pode, a partir de amanhã, jejuar um dia até domingo. Quem pode na segunda-feira, quem pode jejuar na segunda-feira? Tem ali uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ali atrás, né? 4 pessoas jejuando nesta semana, orando e jejuando. Na terça-feira, quem pode jejuar? 2, 3, glória a Deus. 4 pessoas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas na terça-feira. Quarta-feira, 11, 12 pessoas. Glória a Deus. 12, 13 pessoas. Na terça-feira, não, quarta-feira agora, né? Quarta-feira quem pode? 1 pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Glória a Deus. Na quinta-feira, quem pode? Na quinta-feira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Que dia que eu falei? Quinta-feira. Na sexta, quem pode na sexta? 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E no sábado, quem pode no sábado? Quantas pessoas? Já estamos já no congresso, já são os dias do congresso. Sábado ninguém pode no sábado. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E no domingo, encerramento do congresso, quem vai estar jejuando no domingo? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas no domingo. Então esta semana vamos cobrir, vamos encerrar esta campanha orando, pedindo a bênção de Deus para esse congresso, para os pregadores, para as caravanas que virão, né? Está confirmado irmãos lá de Porto Velho, virão como no ano passado, um grupo muito bom para estar conosco. Itaciolândia está ainda a confirmar esta semana. Mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse congresso. O tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra, baseado em Abacuque 3:2. E inclusive nós já fizemos aí, confeccionamos algumas camisetas. Vocês viram aqui, pessoal do louvor, né, já usando essas camisetas. Nós não estamos vendendo para ganhar alguma coisa. Praticamente o valor é o que nos foi passado, né? Nós compramos essas camisetas e queremos divulgar, né, divulgar o evento. Então, se você quer, né, marcar esse evento comprando uma camiseta para você usar nos dias ou depois também, né, fique à vontade. Nós temos então algumas camisetas, você pode procurar a missionária Sulamita. Se não der para todos, a gente pode ainda dar tempo até sábado, até sexta-feira, melhor dizendo, nós conseguirmos aí confeccionar mais camisetas. Também eu queria aqui pedir aos irmãos, em nome de Jesus, convide os seus amigos, os seus familiares para vir a este evento, né? Aproveite esse evento para você poder evangelizar alguém, né? Sempre quando tem uma movimentação na igreja assim, é bom convidar pessoas.
para que as pessoas venham, conheçam a igreja, né, sejam abençoadas. Então vamos esta semana divulgar. Nós mandamos lá o banner, mandamos um videozinho. Nessa semana eu vou colocar ainda uma fala minha, para que você possa colocar nas redes sociais, no WhatsApp, grupo de WhatsApp, né, no Facebook, no Instagram. Divulgue. Convide as pessoas para que nós possamos ter um grande evento, né, um grande congresso esse ano aqui em Rio Branco, em nome de Jesus. Também lembrando os irmãos que as nossas atividades esta semana, que antecede o congresso, são todas normais. Nós temos culto de oração na terça-feira, 19 horas, a reunião das famílias, os nossos acolhidos na quinta-feira, também às 19 horas. O atendimento também para internação na nossa clínica, também esta semana vai estar funcionando, né? Todo dia, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Amém, querido? E outra coisa muito importante para terminar, quem aqui está fazendo a leitura da Bíblia? Quem está lendo a Bíblia? Deixa eu ver quantas pessoas. Oh, glória, aleluia. Oh, maravilha, que bênção. Permaneça firme nesse propósito, né? Não deixe de ler a sua Bíblia, leia todo dia, né? Se você não tem aí, algumas Bíblias trazem no final, né, um plano de leitura anual. Se você não tem, você pode adquirir a porta ali com a recepção, esse plano aqui, para que você possa, à medida que for lendo, marcar, né, onde você leu, para que quando chegar no final do ano, você tenha lido toda a sua Bíblia. E nós estamos no domingo pela manhã, no culto de maturidade, nós estamos falando, né, acerca dos livros da Bíblia. Estamos falando e pregando sobre isso. Hoje nós pela manhã falamos sobre o livro de Êxodo, né, e assim vamos continuar. Teremos o congresso, mas depois do congresso, retornamos o nosso culto de maturidade pela manhã. Então, você, né, que quer conhecer mais sua Bíblia, venha participar desse culto de maturidade, que certamente você será abençoado. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, e nós vamos, em nome de Jesus, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, o versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo de número 25. Nós vamos ler do 25 até o 33. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas 14, versículo, a partir do versículo de número 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Coloca a Bíblia aí na sua cadeira, no seu assento, pegue na mão da pessoa que está do teu lado, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esta palavra, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento, nosso coração nesta noite, e que nós sejamos ministrados pela palavra de Deus. Que você, assim como esta pessoa que você está dando a mão agora, receba nesta noite, em nome de Jesus, a instrução, a orientação, a direção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Oremos então, Pai querido, nós queremos em nome de Jesus
consagrar a Ti as nossas vidas. Agradecemos a Ti por esta palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito nesta noite, ó Deus, que nos envolva na Tua santa presença. Que nós, ó Deus, sejamos aqui, Pai, edificados. Que o Senhor fale conosco por meio desta palavra. Ó Deus, que cada vida que aqui chegou, aqui entrou, seja, Deus amado, o seu coração uma terra boa, uma terra adubada, para que assim a semente, a palavra do Senhor, possa neste coração produzir os seus frutos, ó Pai. Assim nós te pedimos, abençoamos cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu queria começar esta mensagem apresentando para vocês aqui dois questionamentos. Primeiro questionamento: por que muitas pessoas que se propõem a seguir a Jesus, depois de um tempo, esta pessoa desiste, essa pessoa volta atrás? Por quê? E o segundo questionamento que eu quero colocar para os irmãos é: a nossa consagração a Deus, ela é total ou nos falta alguma coisa para que nós dediquemos a Deus, para que nós nos entreguemos a Deus? Queria que você pensasse nisso nesta noite. Então, quando nós falamos aqui desta consagração, o que é consagração? O que é se consagrar a Deus? Consagrar a Deus, diz o dicionário, que é um ato, de fazer sagrado, de oferecer a Deus por culto ou voto. É você dedicar a Deus a sua vida por inteiro, ou seja, corpo, alma e espírito. Isto é consagração. E essas duas questões que eu coloquei para os irmãos, a questão de que por que muitas pessoas propõem seguir a Jesus e depois esta pessoa ou estas pessoas, depois de um tempo desistem, voltam atrás, e a questão da nossa consagração, se ela é total ou está nos faltando alguma coisa. Estas duas questões, elas irão nos ajudar a entender por que eu e você precisamos seguir a Jesus sem olhar para trás. E não apenas isso, mas também conhecer a Jesus com profundidade. Na verdade, essas duas coisas que eu coloco aqui: entender que nós precisamos seguir a Jesus, sem olhar para trás, que fala de um compromisso, e de que nós temos que conhecer a Deus com profundidade, respondem às duas questões que eu coloquei no início. Nós precisamos sim entender isto, ou seja, eu e você, nós precisamos ter um compromisso com Deus, e nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele. Precisamos conhecer a Deus e precisamos ter um relacionamento com Ele. Caso nós não o conheçamos, caso nós não tenhamos um compromisso profundo com Deus, um relacionamento profundo com Deus, certamente nós iremos, ao longo da nossa caminhada com Deus, em dado momento desistir e voltar atrás. E também nós não iremos nos entregar, nós não iremos nos consagrar inteiramente, totalmente a Deus. As pessoas hoje na igreja agem assim. Nós temos vivido hoje esse tempo onde muitas pessoas têm desistido da fé, têm apostatado da sua fé. Nós temos visto muitas pessoas hoje sem um comprometimento com Deus, sem um compromisso profundo com Deus, sem ter um relacionamento profundo com Deus, sem se consagrar a Deus. Precisamos, enquanto cristãos, consagrar vida a Deus. E esta consagração, ela precisa ser total. Esta entrega, ela precisa ser total. Essa dedicação precisa ser total. Por isso que Jesus, nesse texto aqui, ele fala da abnegação. O que é você abnegar-se? É você renunciar. O compromisso vai exigir de nós, em um dado momento na nossa caminhada com Deus, renúncias. Nós não temos como seguir a Jesus sem ter na nossa vida a disposição de renunciar coisas.
e até mesmo pessoas. Jesus aqui, ele parece ser até um tanto duro, né? Quando ele diz assim, olha, no verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Na minha tradução, o termo aborrecer, né, significa, talvez você tenha isso na sua tradução, significa amar menos. O aborrecer aí não é rejeitar, não é odiar, não é deixar de amar, mas é amar. A pessoa que nós precisamos amar mais na nossa vida é Deus. Primeiro Deus, depois as pessoas, inclusive a nossa família. E nós muitas vezes, na nossa jornada, está falhando aqui, talvez mudar o microfone, eu não sei, cadê o meu mesário aqui, já providenciar outro microfone, porque parece que a bateria está pifando. Então, queridos, muitas vezes nós não temos a nossa caminhada a essa disposição. E aí quando chegamos lá na frente, pensamos, fazemos os cálculos e pensamos assim, é muito difícil servir a Deus. Eu não dou conta, eu não consigo, mas não é a questão de você não dar conta, de você não conseguir. A questão toda é que nós muitas vezes não queremos na nossa vida cristã renunciar. Nós não queremos praticar a abnegação, ser abnegado. Nós não queremos abrir mão de algumas coisas nossas que muitas vezes nos atrapalham, são as bagagens extras, são coisas que nós queremos carregar conosco na nossa vida, nossa caminhada com Deus, que lá na frente vai nos atrapalhar. Por isso que Jesus disse àquele jovem que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou, você conhece as escrituras? Ele disse, olha, tenho observado desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno. Jesus falou, muito bom, mas lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois você volta. Obrigado, meu querido. Então você depois volta e me segue. Por que Jesus pediu àquele moço as suas riquezas? Jesus pediu ao moço as suas riquezas, porque ele sabia que as suas riquezas iriam impedi-lo lá na frente, quando ele, então, seguindo a Jesus, impediriam ele de continuar a seguir. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos aqui nesta noite é entender, nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. E essa dedicação ou consagração, ela precisa ser completa, precisa ser inteira. Então a nossa consagração, ela significa vida de compromisso e em profundidade. Vida de compromisso, não olhar mais para trás, seguir para frente. Tempestades virão, lutas virão, tribulação virão, mas eu não posso olhar mais para trás. Uma vez que eu coloquei a mão no arado, uma vez que um dia eu aceitei a Jesus e propus segui-lo, eu preciso me manter firme nesse propósito. Para isso eu tenho que ter compromisso. E em segundo, profundidade. Profundidade fala de uma dependência total, plena de Deus. Fala de um relacionamento profundo com Deus. Se não existir na nossa vida este relacionamento profundo com Deus, certamente nós teremos dificuldade de sermos seguidores de Jesus, sermos discípulos de Jesus. Nós nos tornaremos como aquelas pessoas que eram da multidão. Havia muitas pessoas que seguiam a Jesus, mas não eram discípulos. E Jesus, ele não nos quer como multidão. O que a multidão queria de Jesus? Queriam os milagres, queriam as bênçãos. A multidão não queria compromisso. Onde Jesus ia as multidões. E hoje nós vivemos esse tempo onde há muitas pessoas propondo seguir a Jesus, mas não para ter com Jesus um relacionamento, e sim estão preocupados ou estão buscando apenas o pão, o alimento, a bênção material. E Deus não nos quer desta maneira. Ah, mas Deus não quer me abençoar. Quer. A bênção, ela será consequência
da sua vida com Deus. A bênção de Deus será consequência de um relacionamento profundo, íntimo de cada um de nós com Deus. Amém, amados? Então, que nós, então, possamos ter isso em mente. E eu quero ver com os irmãos rapidamente aqui alguns aspectos que nos levam a este compromisso e a este relacionamento profundo com Deus. Alguns aspectos aqui. Como que eu posso ter este relacionamento e esse compromisso profundo com Deus? Primeira coisa, eu preciso me inspirar no grande modelo que é Jesus. Ou seja, eu preciso ter Jesus como meu modelo, como meu exemplo. Aí novamente vem a palavra de Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia, principalmente os evangelhos, onde ali Jesus se apresenta, ali nós vemos as atitudes, a conduta, o comportamento de Jesus, e eu preciso imitar. Eu preciso ter Jesus como meu modelo, como a minha inspiração. E quando você olha para Jesus, nós vemos que Jesus cumpriu a missão que Deus lhe entregou, que Deus o entregou de forma plena, completa, de forma integral. Deus deu a Jesus uma missão, e Jesus cumpriu esta missão de forma integral. Lá em João, no capítulo 17, versículo 3 e 5, abra a tua Bíblia aí comigo. João capítulo 17, versículo de número 3 a 5, está escrito. João 17, versículo 3 a 5 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então ele tinha uma missão, e ele cumpriu essa missão plenamente. E nós, você, eu, qual tem sido a nossa missão? Que missão Deus tem entregado nas tuas mãos? E o que você tem feito para cumprir? Você tem sido fiel a Deus nisto? Você tem sido fiel no propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, assim como Ele estabeleceu para Jesus? Jesus cumpriu, e nós temos cumprido o que Deus quer de nós, o que Deus tem desejado de você, o que Deus tem falado ao teu coração em relação à tua vida como servo. Você tem servido a Deus como Jesus serviu? Você tem sido um servo fiel a Deus? Como que você tem agido em relação ao que Deus tem entregue nas suas mãos? Então a primeira coisa para que nós aqui possamos sim ter uma vida de compromisso, de relacionamento com Deus, é olhar para Jesus, ver como Jesus agiu e agirmos também no que diz respeito àquilo que Deus confiou a cada um de nós. Sermos fiéis a Deus nisso. Mas não somente isso, a Bíblia fala que Jesus também, ele se identificou com a raça humana. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma humana, e como homem ele viveu nesta terra, né? E por que ele teve que vir como homem? Ele veio como homem para se identificar com o ser humano, com a raça humana. Jesus viveu como um ser humano, como homem, e ele fez exatamente aquilo pelo qual Deus queria que ele fizesse. Como homem, ele se identificou com o homem, com as pessoas, ele amou as pessoas, ele viveu para as pessoas, ele foi ser humano. Por isso que ele, Deus, Jesus, nos entende, nos conhece. Ele não morreu na cruz, ou ele não realizou a obra do Pai como Deus, ele realizou a obra do Pai como ser humano. Ele se identificou com a raça humana. E eu pergunto para você e para mim, o que nós temos feito, assim como Jesus fez,
Ele veio como homem para conhecer as pessoas, para se relacionar com as pessoas. O que eu e você temos feito para conhecer as pessoas que estão à nossa volta? Olhemos para o comportamento de Jesus, para o proceder de Jesus nas suas relações. O que Jesus fez em relação às pessoas? A Bíblia diz que Jesus amava as pessoas. Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Jesus procurava entender, compreender as pessoas. Jesus, ele se colocava no lugar do outro. Ele não olhava de longe, mas ele vivia com as pessoas. Ele se relacionava com as pessoas. Ele se colocava no lugar das pessoas. Isso nós chamamos de empatia. O contrário é quando você é preconceituoso, quando você olha as pessoas de cima para baixo, quando você é egoísta, quando você não pensa no outro, quando você não se interessa pelo outro, você não se preocupa com o outro. Você se torna o contrário de uma pessoa que tem empatia. Você se torna uma pessoa antipática. Infelizmente, hoje nós temos muitos cristãos assim, antipáticos, né? Pessoas que afastam as pessoas delas. Jesus atraía as multidões. Por que as pessoas iam a Jesus? Porque Jesus era diferente. Eles viam que Jesus tinha alguma coisa, né? Alguma coisa especial. Então Jesus, ele veio com esse propósito. Ele se identifica com as pessoas. E ele veio também, quando ele se identifica com as pessoas, ele se identificava porque ele queria servir as pessoas. Nós, queridos, enquanto igreja, enquanto seguidores de Jesus, nós fomos chamados para isso também. Você sabia? Nós somos, como Jesus, chamados para servir, e não para ser servido. Infelizmente, nós muitas vezes não queremos servir, nós não queremos servir, nós queremos ser servido. Isso complica o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós buscamos ser servido e não servir, nós vamos ter alguns problemas. E esses problemas, às vezes, vão nos levar, na nossa caminhada cristã, a desistir, né? Porque nós não queremos ser como Jesus. Nós não queremos viver a vida de Jesus em nós queremos viver a nossa vida enquanto cristão. Isso é um problema para nós. Isso vai nos levar a perder o compromisso com aquilo pelo qual Deus nos chamou, que é servir. Nós não queremos servir, então não vou servir. Então Jesus, eu calculei errado, como Jesus está contando aqui no texto, né? Que nós não sejamos como aquele homem que propôs construir uma casa, quando foi fazer os cálculos, viu que não dava, o dinheiro não dava. Então você precisa ter isso em mente quando você aceita Jesus. Jesus mesmo diz, aquele que quer vir após mim, negue a quem? A quem? A si mesmo. Como é difícil negar a nós mesmos. Mas esse é o desafio para seguir Jesus. Negar a nós mesmos. Abrir mão de muitas coisas que nós carregamos e que irão nos impedir de sermos verdadeiramente cristãos. Essa palavra cristão, ela traz um peso, ela traz uma responsabilidade sobre nós. E nós temos vivido um tempo onde as pessoas não têm sido cristãos. Têm sido qualquer outra coisa, mas não cristãos. Isso é muito sério. Né? E muitas vezes, quando tomam a consciência, a ficha cai, que elas não estão sendo aquilo pela qual Deus as chamou para ser, e elas não querem ser aquilo que Deus as chamou para ser, elas desistem, elas voltam atrás, né? Elas abrem mão daquela decisão que tomaram naquele dia, quando aceitaram a Jesus Cristo. É muito fácil quando alguém pergunta quem quer aceitar Jesus, e nós levantamos a nossa mão aceitando. Quando aceitamos a Jesus, aceitamos aquilo que Jesus é. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele nos ensina. Não ensina apenas falando
Jesus não apenas falou, mas ele praticou. Quando ele fala de servir, nós temos quando ele estava à mesa com os discípulos, diz a Bíblia que ele levantou da mesa, tirou a veste de cima, cingiu-se de uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, quando olhou Jesus fazendo aquilo, falou: Senhor, não me toque, o Senhor é mestre, eu sou discípulo, está errado, não é assim, é eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Mas Jesus diz: olha, se você não permitir, você não tem parte comigo. Então Pedro falou: lave os meus pés e todo o meu corpo. E Jesus, depois que lavou os pés dos seus discípulos, ele se assenta e diz: vocês entenderam o que eu acabei de fazer com vocês? Porque eu, sendo o Senhor e mestre, eu sou, lavei os pés de cada um de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês precisam se humilhar para servir. Servir denota humilhação. Nós não temos como servir a Deus e servir ao próximo sem nos humilhar ou ser humilhados. E quando nós chegamos à conclusão que nós não estamos prontos para isso, ou que nós não queremos isso, desistimos. Por isso a necessidade, como eu disse no início aqui, da nossa dedicação completa a Deus, da nossa consagração completa a Deus. Então, o primeiro aspecto que vai nos levar a esse compromisso e esse relacionamento profundo com Deus é ter Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo. Amém? As pessoas hoje estão mais interessadas em ser servidas do que servir. Os salvos devem estar prontos para servir. Tem uma frase que diz: o servo que não serve deixa de ser servo e perde a sua identidade. E a identidade nossa, enquanto cristão, é de servo. Todos nós somos servos, independentemente da patente. Ah, o senhor é pastor, mas eu sou servo. Sou servo da igreja. Sou servo de vocês. E assim nós precisamos viver. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, nós temos a informação que a dedicação de Jesus tinha como fim uma alegria. E por causa desta alegria, diz a Bíblia que ele suportou a cruz. Ele foi à cruz, ele carregou aquela cruz, ele morreu na cruz, porque ele tinha um objetivo, a sua dedicação. Por que ele se dedicou tanto? Por que ele foi tão compromissado na missão que Deus integrou a ele? Porque ele, Jesus, tinha uma alegria proposta. E qual era a sua alegria? Qual era a sua motivação? Lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, diz que era a nossa salvação. O que motivava Jesus era que eu e você fôssemos salvos. Veja lá, Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Diz assim no versículo 11: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele verá, ou ele viu quando estava na cruz, o resultado do seu trabalho, que éramos nós. E ele ficou satisfeito. Ele disse: vale a pena passar por tudo que eu estou passando, ao ver esta igreja hoje aqui reunida, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Amém? Ainda diz a Bíblia em Hebreus 12, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. Essa palavra ignominia quer dizer vergonha, vexame. Porque era vergonhoso alguém morrer pregado numa cruz, mas ele suportou isso. Ele não levou em conta isso, ele não fez caso disso. Ele suportou a cruz porque ele tinha uma expectativa, ele tinha uma alegria. Por isso ele se dedicou, ele foi até o fim. E nós também precisamos ir até o fim. Nós precisamos, assim como Jesus, nos dedicar tendo uma motivação. E uma motivação que nós temos de Deus é que quando chegarmos lá,
tudo que aqui fizermos, tudo que aqui nós sofrermos, quando chegarmos lá, seremos recompensados por Deus. Jesus foi recompensado por Deus. Ele abriu mão de tudo. Mas quando ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu a ele o nome que é sobre todo nome. E a esse nome hoje todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Então espelhe-se em Jesus, né? Que a tua motivação seja a mesma de Jesus. E se nós nos espelharmos em Jesus, com certeza iremos ser cristãos compromissados. E teremos como Jesus uma vida de relacionamento com Deus profunda. Segundo aspecto que nos leva também a um compromisso e a um relacionamento profundo com Deus é compreender e aceitar o caráter de Deus. Nós precisamos compreender e aceitar o caráter de Deus. Muitas pessoas não se dedicam devidamente a Deus por conhecê-lo pouco, por estudar a Bíblia pouco, ou de maneira superficial, ou querer apenas conhecer a Jesus para satisfazer as suas necessidades. Não. Nós não temos que querer conhecer a Jesus apenas para receber dele benefícios. Nós precisamos conhecer a Deus melhor para que tenhamos com ele relacionamento. Nós não temos como ter relacionamento com ninguém sem conhecer essa pessoa, sim ou não? Você não tem como ser amigo de uma pessoa, conviver com uma pessoa, andar com uma pessoa, viver com uma pessoa, se você não conhecer essa pessoa bem. Da mesma forma é Deus. Se eu não procuro conhecer a Deus, quando eu falo o caráter de Deus, o caráter é aquilo que a pessoa é. Eu preciso conhecer quem é Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu não posso conhecer a Deus de forma superficial. Eu preciso compreender, conhecer, e eu preciso aceitar Deus como Ele é. Às vezes nós até conhecemos a Deus, sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é santo, e vamos aí definindo o caráter de Deus, vamos falando dos atributos, das qualidades de Deus, mas nós não aceitamos essas qualidades, quando nós não as praticamos na nossa vida. Porque o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos dele é para saber como ele é, como que ele se porta, e sermos da mesma maneira, praticarmos as mesmas coisas que ele, Deus, pratica. Às vezes nós aceitamos, aliás, às vezes nós compreendemos, mas nós não aceitamos. Ou às vezes nós não compreendemos a Deus porque nós não conhecemos a Deus profundamente. Porque nós não lemos a palavra de Deus, nós não estudamos a palavra de Deus, nós não gastamos tempo com Deus na oração, na comunhão. Então o nosso conhecimento fica superficial. E na superficialidade, não tem como você se relacionar com Deus. Não tem como você conhecer a Deus. Não tem como você entender o caráter de Deus. Então por que as pessoas não se dedicam a Deus como deveriam fazer? A resposta é simples, porque não tem compreensão do caráter de Deus. O crente que realmente conhece o caráter de Deus, ele é impulsionado a compartilhar esse caráter com as outras pessoas de forma prática. Se eu sei que Deus é amor, eu vou compartilhar esse amor que é Deus com outros. Ah, mas eu não tenho esse amor, pastor. Tem. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, Deus derrama no seu coração o amor de Deus, pelo seu Espírito. Eu não consigo amar as pessoas. Você consegue, ou então você não se converteu verdadeiramente. Você não teve uma experiência com Deus. Se você não consegue amar as pessoas, você não consegue perdoar as pessoas. Deus é amor, Deus é perdão, Ele inclusive nos perdoou. E a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso, né? Lá Jesus, Ele nos ensina na oração a dizer: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou quem nos deve.
Isso por quê? Porque o Deus que servimos, o Deus que conhecemos, o Deus que temos experimentado, Ele é amor. Um exemplo nós temos na Bíblia de alguém que conhecia o caráter de Deus, mas não aceitava o caráter de Deus, chama-se Jonas. Alguém já ouviu falar de Jonas aqui? Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Deus mandou ele para Nínive. Você vai a Nínive anunciar a condenação daquele povo. Eu estou prestes para enviar, fazer justiça. Eu estou prestes a destruir os ninivitas. Então você vai anunciar isso lá. Você vai pregar isso lá. E o que ele fez? Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E aconteceu todo aquele reboliço. Querendo ou não, ele foi. Por fim, ele foi. E chegando lá, ele andou 3 dias na cidade, anunciando o juízo de Deus. E sabe o que aconteceu? Os ninivitas, todos eles, se arrependeram. Fizeram um jejum, pedindo misericórdia a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus não destruiu. Aí você chega no capítulo de número, deixa eu ver se eu anotei aqui, capítulo de número 4 de Jonas. Abra a tua Bíblia lá em Jonas, capítulo 4, o versículo 2. Depois que ele corre a cidade, prega, os ninivitas se arrependem, se convertem. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele caiu em depressão. Era para ele soltar foguete, né? Aleluia, glória a Deus, o povo se arrependeu, se converteu, mas ele entra numa depressão profunda, numa lamentação profunda. E nós chegamos no capítulo de número 4, versículo 2, versículo 1, melhor dizendo, depois o 2. Acharam? Jonas capítulo 4, versículo, para a gente não perder tempo, vou ler aqui. Com isso, desgostou-se Jonas. No capítulo 3, verso 5, em cima está o arrependimento dos ninivitas. No capítulo 4, versículo 1 está em cima, o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha, ele ficou irado com o arrependimento dos ninivitas. E diz o versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. E esse é o caráter de Deus. Ele sabia, ele conhecia a Deus, mas ele não aceitava o caráter de Deus. Quando nós não conhecemos e não aceitamos, ou quando conhecemos e não aceitamos, isso é problema para a nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós não vamos agir como Deus, nós vamos agir como nós achamos ou pensamos, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, sem arrependimento, né? E isso complica a nossa caminhada com Deus, porque diante das situações que nós vivenciamos, se não agimos assim, ficamos como este servo de Deus chamado Jonas, que conhecia Deus, mas que quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou irado, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele queria a destruição de Nínive. Nínive é a capital da Síria, e o povo assírio era um povo terrível, era um povo feroz, era um povo que, quando eles invadiam a nação, eles dizimavam, eles destruíam aquela nação. E Jonas, ele tinha no seu coração ressentimento para com aquela nação. Ele achava que aquela nação não merecia salvação, porque era um povo terrível. Mas o que nós sabemos de Deus é que quando nós nos arrependemos, podemos ser a pior pessoa do mundo. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se mudarmos de vida, Deus nos perdoa. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a chance. Esse é o caráter de Deus. Esta é a forma como Deus age. E nós também precisamos, compreender e aceitar o caráter de Deus. Então, este é um outro aspecto
que nos leva a um compromisso e a um relacionamento profundo com Deus. Terceiro aspecto, para a gente terminar. Precisamos também ter um relacionamento sóbrio com Deus. Sobriedade no relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus precisa ser sóbrio, ou seja, eu preciso ter uma fé lúcida, como ensina Romanos capítulo 12, versículo 2. O que diz lá Romanos capítulo 12, versículo 2 para nós? Romanos 12, 2. Diz assim o texto: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um pouco antes, o verso 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto que nós prestamos a Deus precisa ser um culto racional, um culto com entendimento, com compreensão, com envolvimento. Precisa envolver a nossa mente. Nós não podemos ser gado, conduzido por outros, por pessoas, e às vezes com ensinamentos não da palavra. Nós estamos vivendo esse tempo das pessoas que estão fazendo coisas absurdas em nome de Deus e pela fé. A fé, ela precisa ser uma fé lúcida, uma fé entendida. A minha fé, ela não pode ser um passo no escuro. Eu não posso ser guiado, não posso ser conduzido, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender o porquê estar aqui hoje no culto. Você não pode estar aqui porque eu te convidei, porque eu pedi. Não, eu vou porque o pastor falou que tem que estar no culto. Se não for no culto, ele vai puxar a minha orelha. Não. Nós temos que estar no culto por entender que isso aqui é importante para nós. Por compreender que eu fui criado para o louvor da glória de Deus. E que o culto não é receber, mas o culto é oferecer a Deus. É oferecimento. Na verdade, o culto que nós prestamos a Deus, não precisamos necessariamente estar aqui, nesta nave. Mas a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Eu preciso cultuar a Deus. Eu preciso me oferecer a Deus, preciso me dedicar a Deus. Por isso que ele fala aqui, olha, apresente a Deus o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, teu culto com entendimento, com compreensão, com lucidez. A fé não é um passo no escuro. Eu preciso conhecer aquele a quem eu estou me relacionando. Eu não posso conhecer a Deus como Deus do pastor Gilson, como Deus da missionária Sulamita. Eu não posso conhecer a Deus como Deus se apresentou a Moisés. Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu preciso conhecer a Deus como meu Deus também. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou sendo... Está todo mundo assim, com um olhar assim meio que... Então eu preciso conhecer aquele a quem eu me relaciono. Não tem como eu me relacionar com Deus. Aí eu tenho fé em Deus, mas essa fé, será que ela é mesmo a Deus ou em Deus? Será que essa fé não está sendo num homem? Num ser humano? Eu confio nele, nela. E tem muita gente indo para o buraco, na sua confiança no homem. Eu tenho que confiar em Deus. Deus, ele tem que ser o objeto. Deus precisa ser a pessoa mais importante. É a Ele. Por isso que Jesus disse, né? Creia em Deus, creia também em mim. Então, amados, nós precisamos buscar este relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus precisa ser sóbrio, fé lúcida, como diz Romanos 12. Preciso conhecer aquele a quem eu me relaciono. Não existe verdadeira dedicação a Deus sem que tenhamos uma clara consciência de quem Ele, Deus, é.
E aí você vai entender quando você lê Hebreus capítulo 11. Já leram quem leu Hebreus capítulo 11? Fala dos heróis da fé. E lá vai dizendo, pela fé, Beltrano, Ciclano, fez isso, aquilo, outro. Você fala, mas que loucura! Como é que eles fazem isso? Eles não faziam, não era um salto no escuro. A ação daqueles heróis da fé que a Bíblia lá em Hebreus 11 nos apresenta. Era conhecimento que eles tinham de Deus, que os levava a se mover, a agirem na fé. Isso é fé. A fé, ela precisa ter um alvo, um objetivo. E o alvo da nossa fé é Deus. Mas esta fé, para ser uma fé ativa, ela precisa vir acompanhada de conhecer aquele a quem eu estou depositando a minha fé, que é Deus. Quantos têm fé aqui em Deus? Todos nós, né? Mas você conhece a Deus? Conhecemos a Deus de verdade? Sabemos quem é Deus? Isso faz toda a diferença. E isso aí vai me levar a ter uma fé compromissada. Não é aquela fé oba-oba, aquela fé de momento, aquela fé quando tudo está bem, eu falo, oh glória a Deus, aleluia, eu creio, eu confio. Aí vem a luta, vem a prova, vem a tribulação, aí eu deixo de confiar. Aí vem a murmuração. Mas cadê aquela fé que você estava tendo lá antes? A nossa fé, ela tem que ser constante. E para ela ser constante, eu preciso confiar. Fé é confiança. Eu preciso confiar em Deus. E para confiar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Amém? Então isso é muito importante para as nossas vidas. Queridos, que nós nessa noite, em nome de Jesus, possamos fazer uma dedicação completa da nossa vida a Deus. Esses 3